A graça e a paz de Jesus, nós estamos aqui em mais um Talk para Elas, onde você é sempre muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre Naamã, e essa história está registrada no livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1, que eu quero ler com vocês apenas o primeiro versículo, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muitos, porque ele, o Senhor, deu livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Nós conhecemos essa história, sabemos que ele era um grande chefe do exército, mas ele era leproso. E a Bíblia diz que a serva da esposa dele, a secretária do lar lá na casa de Naamã, disse para ele: Ah, se você fosse a Samaria, o meu senhor descobriria que há profeta lá e ele poderia fazer algo pelo Senhor. Então ele vai, só que ele vai falar com o rei de Israel. Lá, quando ele chega com a carta que o rei da Síria mandou, o rei de Israel fala: por acaso eu sou o Deus para trazer a vida a uma pessoa ou não? Eu não tenho esse poder. E o rei de Israel rasgou as vestes. Aí a Bíblia diz que quando o profeta soube que isso aconteceu, falou: manda para mim. Porque o profeta de Deus é assim, né? Ele chama a responsabilidade para ele. Ele sabe a sua missão. Então Naamã foi. E o profeta disse para ele assim: dê 7 mergulhos no Jordão. Ele ficou um pouco furioso, porque ele imaginou que o profeta fosse aparecer diante dele, orar, colocar a mão na lepra. Mas não foi nada disso que aconteceu. Porque para muitas pessoas aquele era somente um grande chefe de guerra. Mas para o líder dele, que era o rei da Síria, e para a sua casa, ele era um leproso. Principalmente aos olhos de Deus, ele era um leproso. E a lepra naquela época, ela era uma espécie de cronômetro regressivo, né? O tempo dele estava passando, ele sabia que ele não podia demorar nas suas estratégias, ele precisava buscar a cura. Mas o único caminho que aquele homem leproso teve foi mergulhar no rio da humildade. Os próprios servos, soldados ali que estavam acompanhando Naamã, disseram para ele: Senhor, se o homem de Deus tivesse te pedido algo difícil, tudo bem, mas mesmo assim o senhor não faria? Mas ele te pediu algo tão fácil. Simplesmente dar 7 mergulhos no Jordão. Ele ficou um pouco irritado porque ele achou que os rios de lá eram melhores do que o Rio Jordão, eram mais chiques, mais limpos. E essa foi a saída. Muitas vezes, o que o Senhor requer de nós é que nós possamos dar mergulhos no rio da humildade. O Senhor espera de nós que nós possamos nos desvencilhar de toda essa armadura, de toda essa casca, de todo esse peso. E é interessante, minhas irmãs, porque a humildade, muitas vezes nós vamos ter que mergulhar várias vezes. Você já brincou disso quando você era criança? A gente jogava alguma coisa na piscina e quem achasse primeiro ganhava? E quantas vezes a gente tinha que recuperar o fôlego? A gente mergulhava e voltava, mergulhava até conseguir achar. Muitas vezes, para a gente, se é que a gente vai encontrar assim, porque a gente vai morrer ainda aprendendo. Mas quanto à humildade, muitas vezes nós vamos ter que dar muitos mergulhos, nós vamos ter que recuperar o fôlego muitas vezes, porque ela vai se apurando. E isso aconteceu com Naamã, no 7º mergulho, nem no 5º, nem no 6º, no 7º mergulho. Ele viu a pele dele limpa. Vai chegar uma hora que vai ser visível, vai ser nítido, eu me transformei numa outra pessoa. Não que isso vai fazer a gente estar pronto, mas vai dizer muita coisa sobre nós. E para finalizar, não tem como a gente esquecer que também foi com um pouco de água que Jesus deu a última lição. Uma lição tão importante antes de ir para o Getsêmani, ali depois da ceia, depois de tantos ensinamentos. Ele pegou uma toalha, uma bacia com água e lavou os pés dos discípulos. Porque a humildade
ela vai sustentar todas as outras coisas que vão fazer parte da nossa vida. A humildade, a Bíblia diz que a humildade precede a honra. Todo ser humano gosta de ser honrado, mas poucos decidem mergulhar no rio da humildade. Então, que nós possamos aprender com essa história, com essa passagem sobre Naamã e também sobre Jesus, uma toalha, uma bacia e servindo os nossos irmãos. Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Tchau. Sou mulher.